Professor Delfim, uma complicação a mais no mundo, a tensão gerada pelo ataque com drones, da etnia Houthi do Iêmen, a refinarias da Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo. E, num primeiro momento, a alta de 18% no preço do barril só não subiu mais porque o presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos podem lançar mão de suas reservas, até agora intocáveis, para equilibrar o preço. Agora, o que nos chama a atenção é que o drone hoje é mais do que conhecido. 800 quilômetros, segundo informam, foi a viagem que esses drones fizeram, drones de longo alcance, e não foram detectados pela defesa da Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos. E sobra para o Irã de novo, porque o Irã apoia esse grupo do Iêmen. Como é que o senhor vê essa situação aí? Pode sobrar para nós, né? Não, deixa ele dizer. Bom dia, Zé, bom dia, mesa, bom dia, Brasil. Na verdade, a situação no Oriente Médio piora dia a dia. No fundo, o Trump tinha razão no início. Devia ter feito uma coisa direito. Fez tudo errado. No fundo, protege Israel em detrimento de todo o resto. Não ajuda, na verdade, na formação de um acordo naquela região, de tal forma a pacificar o mundo. Está provocando uma situação muito desagradável em todos os lugares. E neste caso aqui, ora, o problema de drone já é uma coisa antiga, né? Na verdade, esses drones são verdadeiros aviões autocontrolados e que podem viajar 1.000 quilômetros. Não tem nenhum problema, não. Aí, como eles vêm embaixo, eu acho que eles são de detectação mais difícil. Agora, esse jogo, no fundo, é o seguinte: aí a Arábia Saudita está destruindo o Iêmen. Provavelmente, quem cedeu o drone foi mesmo, deve ter sido mesmo o culpado de tudo isso. Aliás, que virou culpado de tudo, o Irã. Agora, professor, muito bom dia. Bom dia, André. A gente tem que esperar mesmo, né? Vive a expectativa de que isso essa explosão lá vai ser sentida no nosso bolso aqui, né? Pode ser sentida no nosso bolso aqui, e a Petrobras deve fazer uma festa, né? Com a sua política de repassar aqui, ou de pelo menos de cobrar os seus produtos de acordo com a cotação internacional. Não seria o caso, até porque a Petrobras já não é estatal, né? Não é, professor? É uma SA. Não seria o caso de o governo, de uma vez por todas, privatizar essa empresa e abrir o mercado e permitir que a concorrência regule isso? Deixa eu lhe dizer, se ela fosse privada, eu acho que hoje ela aumentava o preço 18%. Exatamente porque ela é pública, que eu tenho a impressão que eles vão encontrar um mecanismo. Isso é um acidente de curto prazo, que vai ser superado com bastante rapidez, porque a própria Arábia Saudita tem reservas muito importantes, de forma que eu não sei quanto tempo vai demorar para restabelecer a situação interna. Os Estados Unidos oferecendo um pedaço da sua reserva, tudo isso vai amenizar, na verdade, em 2 ou 3 semanas, o efeito disso. E eu acho que seria um grave erro transferir isto, um choque desses, para os preços, simplesmente porque aconteceu esse acidente. Acho que haveria formas de amenizar a transferência disso, e primeiro esperar, na verdade, porque todos nós temos estoques. O Brasil também tem estoque, a Petrobras também tem estoque, de forma que, no caso, como ela é do governo, eu acho que você pode fazer uma política um pouco mais inteligente do que seria feito, honestamente, pelo setor privado. Ainda que eu ache que normalmente, em condições normais de pressão e temperatura, o setor privado age melhor do que o governo.
Ô professor, é o Rafael, bom dia, tudo bem? Rafael, tudo bem? Tudo bem. Professor, o Marco Sintra caiu entre a nossa conversa da segunda-feira passada e hoje. O senhor acha que com ele cai também de uma vez por todas essa história de CPMF que vai e volta o tempo todo, professor? Eu espero que caia, porque esse é o pior de todos os impostos. Na verdade, é incompreensível porque o Guedes tem insistido nesse imposto. Ele tem nas mãos dele a possibilidade de usar uma sugestão do IPEA, que foi uma cópia do que aconteceu da reforma canadense, que é um IVA dual, que inclusive resolve o problema que ele quer resolver com a CPMF, que é a contribuição das empresas para a Previdência. Eu acho que existem mecanismos muito melhores, mais eficientes. Não, na minha opinião, é equívoco insistir naquele que é o imposto que mais distorce os preços relativos. Professor Delfim, toda segunda-feira tem gente que cobra o senhor aí pela caderneta de poupança Delfim. O senhor já falou 1000 vezes sobre isso. Que é antigo, né, isso? Deixa eu lhe dizer, Delfim, da caderneta de poupança, era com N. N era Del Rey Financeira. Não tem nada que ver com Delfim. Mas no Brasil, afinal, M e N são praticamente iguais, né? Pois é, e a confusão, né? Já que o senhor foi o poderoso ministro, né, da época, relacionam. O senhor já explicou isso muitas vezes, mas toda segunda-feira tem ouvinte aqui falando, e a caderneta de poupança do Delfim, que ele afundou? Está aí explicado. O Delfim da caderneta é com N e é uma abreviatura, né? Exato, é Delfim Financeira. Delfim. Era o fim mesmo. É isso. E diga para eles que quem quebrou fui eu, viu? Professor Delfim Pedro, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu perguntar para o senhor aqui sobre um novo passo aí do Ministério da Economia, né? Nós conversamos aqui recentemente com o secretário Rogério Marinho e ele fala em uma nova mudança trabalhista, né? Principalmente com uma reforma sindical. O senhor acha que há espaço para esse debate nesse momento? Eu acho que é preciso, em algum momento, compreender o seguinte: você não pode retirar toda a capacidade de organização dos trabalhadores. Isso é uma questão inclusive, de justiça. Você não pode despir o trabalho de toda a proteção, porque o trabalho, na verdade, ele serve ao capital. O capital tem todo o poder. Se você não organizar, é por isso que o sistema capitalista, ele foi, digamos, educado, ou mais do que isso, ele foi civilizado pelas organizações trabalhistas, pelos sindicatos, que acabaram se transformando em partidos políticos na sua origem e deram margem a que, dentro de um sistema de propriedade privada, você pudesse ter uma organização social razoavelmente aceitável. Então, claro, no Brasil, esses sindicatos foram destruídos pelo Getúlio. Eram aqueles sindicatos de anarquistas italianos que realmente enfrentavam o governo e enfrentavam o poder econômico. Depois do Getúlio, eles se transformaram em sindicatos do governo, a serviço do governo, de forma que... E até hoje. É por isso que eu acho que tem que continuar essa arrumação, tem que acabar com a unicidade sindical, tem que acabar com o monopólio dos sindicatos e permitir criar as condições para que os trabalhadores se organizem legitimamente na defesa dos seus interesses.
O sindicato só funciona quando é capaz de enfrentar o Estado, não quando ele é capacho do Estado. Agora, professor, também no Brasil o sindicato virou um ótimo negócio, também abriu margem a muita picaretagem. Hoje nós temos 17 mil sindicatos, mais de 90% dos sindicatos existentes no mundo inteiro estão no Brasil, que mostra uma distorção gravíssima, né? E isso tinha que ser corrigido mesmo, não acha não? Mas é isso mesmo. Nós estamos corrigindo isso. Temos que terminar a correção. Deixa eu lhe dizer, você tem toda a razão. O sindicato não pode ter ligação com o governo. O Lula, na sua fúria de ajudar os sindicatos, acabou destruindo os sindicatos.